algo diferente em relação à maior parte dos demais. Esse tema ele se destina a uma, diria assim, uma qualificação da defesa do mestrado. A professora Lore, ela vai defender o mestrado na terça-feira. Estão todos convidados, ela vai ficar emocionada. Ela custa de bastante gente. Ela é uma pessoa tranquila, não tem problema. Tá? Então, essa apresentação de agora, ela vai ser um pouquinho diferente das demais, porque ela vai ter que focar em algumas coisas importantes. Né? Qual é a pergunta? Quais são os objetivos? Coisas que vocês vão conhecer, os que ingressaram agora, que são necessários para um projeto, para um artigo, para uma dissertação, para uma tese. Nós sempre trabalhamos com métodos. Nós temos que ter um método. Vamos produzir de acordo com um método. Sempre. Até a organização de uma aula, ela tem um método. O professor prepara a aula, ele tem uma ideia em mente, então ele tem uma hipótese, e ele vai desenvolver para poder. Então tem a introdução, o desenvolvimento e faz o fechamento da aula. O fechamento da aula pode ser muitas vezes fixação do aprendizado. O que nós aprendemos hoje sobre isso. Então, o professor utiliza-se de métodos. Vocês vão aprender aqui métodos. E aqui terão a oportunidade, e pessoal, se tiverem dúvidas, perguntem. Pode ser até uma pergunta de mãe. Tá? Minha filha, isso aqui eu não entendi. Não tem problema. Não precisa perguntar só em casa. Pode perguntar aqui também. Tá? Isso pode ser feito sem problema. Porque aqui, eu disse, é uma tábua redonda. Bom, então é com satisfação que eu convido, então, a professora Lore a apresentar, juntamente com a Iva, a acadêmica Iva, apresentar um tema que me é muito caro. Tanto minha dissertação versou sobre esse assunto no passado, como a minha tese, a parte ligada ao Mercosul. E esse tratado, isso que está presente na existência de vocês, praticamente todos vocês, desde 1991, nós temos o Mercosul. E pouca gente conhece o Mercosul. Isso é uma das coisas que me incomoda muito. Ele é uma proposta gigantesca e volta e meia nós temos aí alguns governantes que querem, vamos acabar com o Mercosul. Os caras não entenderam nada. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Olha, eu vou ter muitas dúvidas, hein? Bom dia. Gostaria, antes de começar a apresentação, agradecer a todos pela presença. O meu nome é Lore Brunhol Silva, eu sou membro do NED tem alguns anos, entrei no terceiro período, participei de apresentações, fiz pesquisa, igual nós esperamos que vocês todos façam. Fui orientanda do professor do PIBIC, TCC, e agora sou orientanda do mestrado. E hoje, como o professor disse, é como se fosse uma banca de qualificação minha. Eu escrevi uma dissertação que o tema... Vou colocar os slides. O tema da minha pesquisa é uma análise sobre o acordo de livre comércio. É uma análise sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, mais especificamente os entraves ambientais. Então, aqui tenho a dissertação, se vocês quiserem dar uma olhada como funciona. Como eu disse, o professor não tinha noção nenhuma de como funcionava com a dissertação. Eu achava que era só um artigo grandão, e é um pouquinho mais delicado que isso. Então, tá aí a dissertação para vocês darem uma analisada. Bom, então eu trouxe aqui um organograma para ficar um pouco mais visível como vai funcionar essa apresentação. Então, primeiro, nós trazemos aqui uma contextualização do tema, o que é o Mercosul, o que é a União Europeia, a justificativa e os objetivos desse trabalho, a questão da metodologia, qual foi a metodologia usada.
delimitação do tema, o problema, que é a questão principal, que quando a gente vai escrever uma dissertação, a gente precisa responder uma questão principal e quais foram os resultados encontrados. É claro que aqui é uma forma bem sucinta do que está escrito na pesquisa, né? Infelizmente, não dá para ficar 10 horas falando aqui sobre a pesquisa, então eu tentei enxugar bastante. Bom, então, a contextualização. Eu acredito que grande parte de vocês já estejam um pouco cansados de ouvir sobre o Mercosul. Mas nós temos vários membros novos, então acho importante trazer essa questão: o que é o Mercosul, o que é a União Europeia, qual a importância desse acordo de livre comércio. Então, o Mercosul ele é considerado uma organização intergovernamental. O Mercosul é uma união aduaneira imperfeita. O que é uma união aduaneira imperfeita? É uma forma de integração regional que, embora não tenha todos os requisitos para se tornar um mercado comum, que era a intenção do Mercosul, como, por exemplo, o Mercosul tem uma tarifa externa comum, que ela é aplicada entre os membros do bloco para facilitar a comercialização de bens e serviços. Só que essa tarifa externa comum ela não é aplicada de forma plena a terceiros, por exemplo. O Mercosul ele nasceu no ano de 1991, através do Tratado de Assunção. E ele tem uma personalidade jurídica internacional, ou seja, o Mercosul é titular de direitos e deveres no âmbito internacional. O Mercosul eu já vou trazer uma tabela aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Ele tem cinco membros plenos, né? Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e agora nós temos a Bolívia. E temos alguns membros associados também. A União Europeia e a Venezuela, que se encontra suspensa fazendo uns anos. A União Europeia, obrigada, professor. A União Europeia, nós já temos aqui 27 membros. Ela é considerada a forma mais avançada de integração regional, é um bloco econômico. Então, ela tem diversas características. Tem uma moeda comum, essa facilitação de comércio entre os países membros, que é o que se espera de uma integração regional. E ela tem uma estrutura supranacional, ou seja, a própria União Europeia ela tem o poder para decidir em nome dos seus membros. E ela foi criada através do Tratado de Maastricht, que é o tratado de 1992, só que entrou em vigor no ano de 1993. Então, aqui tem uma tabela para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Enquanto no Mercosul nós temos 5 membros, então a União Europeia 27. A diferença entra mais na questão da estrutura institucional. No Mercosul nós temos o Conselho do Mercado Comum, que é o CMC, a Comissão do Comércio do Mercosul, que é o CCM, e o Grupo do Mercado Comum. Na União Europeia nós temos o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Banco Central Europeu. Então, a área, o Mercosul abrange cerca de quase 13 milhões de quilômetros quadrados e a União Europeia 4 milhões de quilômetros quadrados. Em relação ao... a gente se assusta até, né? Porque a gente pensa... Imagina a União Europeia 27 membros, o Mercosul com 5 membros plenos ali, mas tem uma grande diferença em relação à área, que cada bloco abrange. O PIB, o Mercosul, ele representa cerca de 2,3% do PIB mundial, enquanto a União Europeia representa 18,6% do PIB mundial. Esses foram os dados encontrados no próprio site da União Europeia, que está com esse dado de 2018, mas está no site da União Europeia. E a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul, e o Mercosul é o 8º maior parceiro de negociação com a União Europeia. Podem fazer perguntas, tá? Ficar um pouco difícil de entender. Eu sei que tem muitos alunos aqui que estão no começo da faculdade, né? Então, Mercosul, União Europeia... Mas acho que eles tiveram essa noção de que é Mercosul no segundo grau, né? Sim, deve ter como segundo grau. Então, explicamos aí de uma forma bem sucinta o que é o Mercosul, o que é a União Europeia, mas o que é esse acordo de livre comércio? Qual a importância desse acordo? O acordo de livre comércio, como o professor disse, o Mercosul nasceu em 91, mas desde 95 a União Europeia e o Mercosul têm tentado firmar relações
que em 95 foi através do Acordo Quadro de Cooperação entre Mercosul e União Europeia. Tivemos esse tanto em 2019 e, para quem está acompanhando aí as notícias, está tendo um monte de bafafá em relação ao acordo. Assina, não assina, ratifica, não ratifica. Aí tem um país que é contra, tem um país que é a favor, tem um país que quer sair do Mercosul, e assim vai. Então, o acordo ele trata de questões comerciais, questões econômicas, sociais e políticas. Só que, no momento, ele se encontra em um processo de revisão técnica. Quando a gente pensa em revisão técnica, parece ser uma coisa muito simples. Eu só vou analisar o acordo, traduzir e pronto, ratificar. Só que ele precisa ir para cada órgão competente do Mercosul, do órgão competente do Mercosul, o órgão competente da União Europeia, para eles analisarem as escritas, traduzirem, e isso pode levar um tempo. Mas qual é a importância desse acordo? O Mercosul e a União Europeia, se juntos, representariam cerca de 25% do PIB mundial e abrangeriam ali cerca de aproximadamente 780 milhões de pessoas. Mas me diz uma coisa aqui, tá bom, eu como cidadão aqui do Brasil, qual vai ser a minha vantagem de ter para mim, esse acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul? O que eu vou ganhar com isso? Quero saber o que eu ganhei. O que eu vou ganhar? O chefe parecendo um agricultor falando. Na França, a gente tem alguns agricultores que chamam da mesma coisa. Então, com essa integração entre Mercosul e União Europeia, nós temos, como eu disse, o que é o objetivo da integração regional, facilitar ali a transferência ou a comercialização de bens e serviços. Então, por exemplo, nós podemos ter preços mais acessíveis para o vinho, por exemplo, comercialização de carne. Mas assim como o vinho já é uma vantagem. E não só na comercialização de produtos, como, por exemplo, questões educacionais. Nós temos aí vários programas de intercâmbio, existe o Erasmus, por exemplo, na União Europeia, só que com essa integração entre Mercosul e União Europeia, a ideia é que existam muito mais oportunidades para alunos dessas questões políticos, sociais e não apenas econômicas. Fazendo uma adendo, está avançando o acordo entre a PUC e a Secretaria do Mercosul. Agora nós estamos seria a revisão técnica, mas vai fechar esse acordo que vai possibilitar que vocês possam fazer estágio lá na Secretaria do Mercosul. Qual é o problema? Você recebe igual. Isso é muito bem mais Oi? Não. Oi? Sabe, mas estágio para graduação, não, aí considerado com graduação. Depois, começa com a graduação, mestrado e doutorado. Então, beneficia toda a cadeia produtiva. Mas, professor, essa questão, e aí isso me durante aqui no assunto levantando a bola. Essa questão de integração, né? Então a gente pode esperar, por exemplo, o Brasil exporta soja para a União Europeia, os Estados Unidos exportam soja para a União Europeia. O Brasil, então, teria mais vantagem na exportação de soja, por exemplo, em termos de tarifa, a nossa soja estaria mais barata na União Europeia do que a soja norte-americana. Nós temos que colocar uma situação assim. Nós temos o sistema de preferências tarifárias, temos o sistema global de preferências tarifárias, em que, desde a rodada de Tóquio, os países com menor desenvolvimento tecnológico, industrial, o IDH, eu não discuti ainda na rodada de Tóquio o IDH. Eles podem exportar para os países ricos a uma tarifa mais baixa do que a tarifa praticada por outro país que esteja no grau de desenvolvimento maior sobre o mesmo produto. Já existe essa diferença. Então, normalmente, a soja que é produzida aqui no Mercosul já ingressaria na União Europeia a um preço mais baixo do que dos Estados Unidos. Isso já aconteceu. Mas com a criação de um acordo de livre comércio, o acordo de livre comércio implica
na não cobrança do imposto de exportação. Então, não seria cobrado o imposto de exportação, vai incidir imposto de exportação. A não cobrança de imposto de exportação, ela implica na legislação de capitais, esse dinheiro circulando não vai ter proteção, e implica na livre concorrência. Então, são essas três vantagens que existem. Por que os agricultores europeus estão chiando? Claro que estão chiando. Pessoal, eu estive em reunião recentemente com o pessoal lá entre Bahia e Juazeiro, e eles têm a possibilidade de ter até 3 safras por ano. Como é que os europeus vão concorrer com isso? 3 safras. É claro que eles estão chiando. Para eles é sem impacto. Os produtos, por isso que existem algumas limitações, eles querem colocar até um determinado patamar. O nosso gado, a Europa tem 4 milhões de quilômetros quadrados. Não dá para competir com o tamanho. Nós temos ainda áreas a serem ocupadas. Metade do Brasil não está ocupado. Pessoal, 56% do território nacional é a região amazônica. E nós estamos tão longe de lá, e o Paraná já é grande, o Paraná já é gigantesco. Então, vejam os impactos. Como o cidadão comum, isso nem passa na cabeça. Esse é o desafio. Por isso que quando nós trabalhamos bater a tecla da questão de que é o Mercosul, ele tem um significado que até muitos governantes não sabem. Até muitos governantes não sabem, não entendem o que significa o tamanho que é o Mercosul. O Mercosul e a União Europeia são os 2 únicos blocos no mundo que têm personalidade jurídica de direito internacional. Os 2 únicos no mundo. Então, é muita coisa, é uma coisa muito importante. Então, o tema que ela trabalha é um tema que nos convoca a repetir. Bom, tem que sentar. Opa, nós somos mais importantes do que nós pensamos. Nós temos o ciclo de vira-lata, né? Tudo lá de fora é melhor. Não, o que nós construímos aqui chega ao ponto, eu estava falando com os professores do Rio Grande do Sul, e eles estavam dizendo, ele estava voltando da Alemanha, e os professores de direito são alemães, eles estavam com inveja do Mercosul. Vocês não têm esses problemas e como vocês funcionam, porque eles estavam admirados, eles queriam seguir o nosso modelo. E a gente fala, não, a Europa é mais avançada. Não, não é diferente. Não existe esse de mais avançado, é diferente. Desculpe. Imagina, professor, obrigada. Então, o que acontece? O acordo está em processo de ratificação, né? Só que a União Europeia, ela apresentou recentemente algumas exigências para que o Mercosul cumpra, para que seja possível ratificar o acordo. Essas exigências são questões que envolvem questões ambientais. Então, através do Pacto Ecológico Europeu de 2019, o Plano do Campo à Mesa de 2023 e a Regulação sobre Produtos Livres de Desmatamento de 2023, que foram implementadas na União Europeia, ela trouxe algumas ideias que, na opinião dela, o Mercosul precisa cumprir. Como, por exemplo, uma delas é que os países do Mercosul devem comprovar uma emissão mínima, reduzida ou neutra de carbono. Comprovar também a emissão reduzida de gases de efeito estufa. Os produtos que serão comercializados devem ter uma comprovação de que eles não são provenientes de áreas desmatadas, ou que para a produção desses bens não tenha trabalho escravo envolvendo ali todo o processo. Nós temos algumas questões, como, por exemplo, sistemas alimentares sustentáveis, saúde do solo, restauração da natureza. Ela quer uma comprovação de que, na medida que a gente extrai algumas matérias do solo, tem a restauração, né? Redução de emissões de carbono, importação de produtos. Então, a ideia dela, né? Claro que tem uma crítica no final dessa pesquisa sobre essas exigências ambientais, mas respeitar os compromissos do Acordo de Paris, basicamente. E monitorar cadeias de suprimento. Monitorar o desmatamento, comprovar a percentagem de desmatamento da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, do Cerrado.
Até uma observação que eu dei outra vez. Mesmo que coisa, como nós falamos de barreiras, nós temos as barreiras tarifárias e as barreiras não tarifárias. Nós somos as chamadas barreiras comerciais. As barreiras tarifárias, há uma sobretarifação. Então, é o que o Trump está fazendo. Em cima do imposto de importação, eu estou colocando um adicional. A que tipo? Medidas antidumping, medidas compensatórias, medidas de salvaguarda. Então, o governo está usando esse método em relação aos produtos dele, que os Estados Unidos estão importando. Então, eu estou colocando, estou sobretarifando. Então, isso é uma medida tarifária. Mas aqui, nós estamos falando de uma medida não tarifária, uma medida que complica a entrada. Por exemplo, e quem que sente mais? Os países de desenvolvimento. Nós temos aí as barreiras sanitárias, barreiras sanitárias. Então, você tem que, imagine, se eu vacinar o gado, eu posso, o outro país pode dizer, não, está vacinando muito gado, isso pode fazer mal na minha população. Adotar uma medida de prevenção. Por isso que, quando livre de febre aftosa, vocês voltam e meio escutam isso, é uma zona livre de febre aftosa. Não precisa mais vacinação, tem um controle. Isso é muito importante para a qualidade do gado. Mas não basta que você tenha todos esses certificados. Você tem que comprovar que o teu gado ele pastou em um pasto que não é oriundo de desmatamento. Então, nós temos a certificação ambiental. Quem criou isso? Os europeus, em relação a quem? A nós. Em relação a nós. Então, nós temos, que eu aprenderam desde pequeno na escola, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, tem um discurso muito forte em relação a isso. Então, vamos falar da internacionalização da Amazônia. Então, é um discurso recorrente. Então, o que ela está levantando, esse levantamento, é para mostrar o que eles estão exigindo e que nós temos que cumprir. Vamos fazer uma coisa, mas tem que ter essas condições prévias. Isso. Como o professor disse, é uma questão, são barreiras não tarifárias. Então, você comprovar ali que os produtos não são provenientes da área desmatada, não envolveu trabalho escravo, teve o reflorestamento da área, são essas exigências que a União Europeia apresenta para o Mercosul. Só que quando houve a apresentação dessa proposta, o Brasil ele se encontrava na presidência pro tempo do Mercosul e o Brasil resolveu responder. Né? Teve toda uma crítica em relação a essas exigências, de que elas são impossíveis de serem cumpridas a curto prazo. Só que o Brasil ele trouxe uma questão que não estava sendo discutida, que são as pequenas e médias empresas. Com base na Lei de Licitações e no Estatuto Nacional das Pequenas e Médias Empresas, o Brasil resolveu dar atenção a essas empresas para fortalecer o mercado regional. O que acontece? A ideia do Brasil é que pequenas e médias empresas, direito à prioridade de pequenas e médias empresas em setores estratégicos, como, por exemplo, saúde pública e agricultura familiar. A gente tem que cumprir essas questões, essas exigências ambientais, que são impossíveis, mas já que nós temos exigências ambientais, a gente quer apresentar uma exigência comercial também, que seria em relação às pequenas e médias empresas. A cláusula de 20%, por exemplo. A margem de 20% ela é baseada na Lei de Licitações, só que a exigência seria a respeito das empresas, pequenas e médias empresas, devem ser selecionadas, mesmo que tenham cerca de 20% a mais, ou preço mais alto que as empresas europeias. E trouxe toda uma ideia de transferência de tecnologia, que é até uma possibilidade para que a gente consiga cumprir essas questões ambientais, além da subcontratação de empresas nacionais para a recuperação de áreas degradadas. Essas são as exigências do Brasil. Então, as empresas nacionais elas apresentam um valor 20% mais alto que as empresas ali europeias. Não, mas tem que ter uma cláusula definindo que essas empresas têm que ser priorizadas em relação às empresas do outro bloco. Porque é o seguinte, área de comércio implica livre concorrência.
Então, as empresas iam ter livre concorrência. As empresas nossas estrangeiras iam concorrer livremente com as empresas nacionais. O que o Brasil está dizendo? Tá bom, só que dessa maneira vai quebrar as minhas empresas nacionais. Eu quero, já que estão exigindo isso, vamos colocar uma contrapartida. Eu quero que vocês garantam isso. Bem, imagina uma pequena empresa de pequeno porte, concorrendo, uma brasileira, por exemplo, concorrendo com uma empresa de grande porte de algum país ali da Europa. Então, quais são os objetivos dessa pesquisa? O objetivo geral é avaliar a viabilidade desse acordo, avaliar a viabilidade e os impactos da adaptação dos países do Mercosul em relação às exigências europeias, a fim de promover ali a ratificação desse acordo, que seria tão importante para ambos os blocos. Como objetivos específicos, nós temos verificar em que medida os países do Mercosul estão cumprindo essas questões ambientais, analisar as oportunidades e desafios para que os países do Mercosul alinhem suas economias a essas exigências e investigar os impactos, os obstáculos políticos sociais, que é uma das respostas que eu trago para a minha pesquisa, mas já vou falar um pouco sobre eles, essa questão das manifestações da França, alguns países da União Europeia que são contra, alguns países do próprio Mercosul que têm ali apresentado opiniões diversas. A metodologia utilizada foi o método de abordagem hipotético-dedutivo através da análise do procedimento histórico comparativo e técnicas de pesquisa de documentação direta. Geralmente, os trabalhos realizados, pelo menos os que eu fiz aqui na área de direito, eles são através desse método hipotético-dedutivo, através da análise de pesquisas e documentações já existentes. A hipótese é que o Mercosul deve se adaptar às exigências ambientais apresentadas pela União Europeia a fim de possibilitar a ratificação do acordo. Então, quais são as variáveis da pesquisa? Na dissertação, a gente apresenta duas variáveis que nós vamos seguindo à medida dos capítulos. A primeira é as exigências ambientais da União Europeia, estipuladas pela União Europeia, devem ser integralmente atendidas, e os países do Mercosul têm se esforçado para atendê-las através, por exemplo, de certificados de origem, através do monitoramento de desmatamento, através do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. E a hipótese 2 diz que, embora os países do Mercosul tenham se esforçado para cumprir as exigências, antes mesmo delas se tornarem exigências com a União Europeia, elas não estão sendo cumpridas de uma forma eficaz. E ainda, além dos entraves ambientais, nós temos questões político-sociais que também podem barrar o acordo. Então, a delimitação do tema envolveu a adaptação do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. As exigências ambientais da União Europeia como uma condição para a ratificação do acordo. Isso tudo parece ser muito repetitivo, mas é importante ressaltar qual é a metodologia, quais são os objetivos, o resultado e qualquer apresentação que for fazer. Então, a formulação do problema. Qual é a questão principal que eu resolvi? Eu respondi, na verdade, na minha dissertação. Será que os entraves ambientais, as questões ambientais, são obstáculos à ratificação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia? Então, aqui está passando a dissertação aí para vocês analisarem. Eu trouxe o sumário para vocês entenderem um pouco como eu fiz a delimitação do tema. Então, eu trago aqui no primeiro capítulo, Fundamentos do Desenvolvimento e Integração Regional e Econômica. Então, a gente explica o que é uma integração regional, explica que o Mercosul é uma união aduaneira perfeita, explica que a União Europeia é o bloco econômico, e eu trago aqui o pensamento da CEPAL. A CEPAL é um órgão da ONU, responsável pelos países da América Latina e caribenhos, ela fica no Chile. E através da CEPAL, eu cheguei a um economista, que foi o meu recorte teórico, professor, diplomata, economista Celso Furtado. Através da teoria de desenvolvimento e subdesenvolvimento dele,
eu busquei analisar como a América Latina tem se desenvolvido através do tempo. Então, aí vou falar um pouco sobre o Celso Furtado, não vou pegar perto dela. Mas o primeiro capítulo envolveu isso. O Furtado como um método de avaliação do desenvolvimento do Mercosul na América Latina. Então, a gente fala um pouco da América Latina, vai para o Mercosul, fala da LAD. No capítulo 2, entra a União Europeia. Então, a gente explicou como funciona o Mercosul, como funciona a União Europeia. Só uma observação. Quando você ingressou no terceiro período e via as apresentações dele, que você está fazendo agora, a tua questão era, nossa, como é que eu vou conseguir chegar até aí? Me assustaram. Como é que eu vou chegar até aí? E eu vou chegar até aí. E chegou. Até, professora, eu tinha muito medo de fazer mestrado, dei uma enrolada, né, para entrar no mestrado, por esse medo, porque parece uma coisa absurda de outro mundo, mas como a gente tem prazo para tudo, acaba saindo. Então, no capítulo 2, eu trouxe aqui a questão da integração econômica entre blocos. Faço uma análise ali do Acordo de Livre Comércio e das relações entre o Mercosul e a União Europeia ao longo dos anos. Explico as estruturas de cada bloco, os reflexos do Mercosul no desenvolvimento da América Latina e trago essa proposta de ratificação, que é a Side Letter ambiental da União Europeia, a contraproposta apresentada pelo Mercosul, e o fechamento do acordo de associação estratégica entre Mercosul e União Europeia, que nós tivemos a notícia no passado, de que o acordo ia sair. Muitos jornais apresentam uma notícia bem falsa. O acordo saiu. Mas o acordo se encontra em processo de ratificação. Então, no último capítulo, ele foi o mais extenso, que eu busquei responder a pergunta: será que as questões ambientais são entraves para a ratificação do acordo? Eu vou explicar Só um detalhe, falta a Venezuela, né? A Venezuela eu coloquei no rodapé, professor. Com nota suspensa, eu não fiz análise dela. E ela colocou na introdução, na introdução, que não abordou a Venezuela e não na suspensão. Sim. Aí eu fiz análise dos demais países. Mas é uma questão interessante, né? Será que a União Europeia tem alguma preocupação de que depois da ratificação do acordo, a Venezuela, por algum motivo, saia dessa situação de suspensão? Politicamente é difícil que isso aconteça agora, mas não é uma coisa possível, né? Mas aí ela vai ter que se adaptar às regras. Daí qual que foi o problema da Venezuela? Não foi apenas a questão da cláusula democrática, que queria a cláusula democrática, porque ela não cumpriu quase todos os requisitos. Simplesmente não. Eu sou Venezuela e pronto. Daí. Então há uma diferença. Isso é um aspecto importante. Isso não é ambiental, né? Porque a situação que está na Venezuela, por exemplo, já tem alguma questão, um acordo, né, relacionado a esse processo de produção que não envolva a produção ambiental, tudo isso. Nós temos os campos petrolíferos na Romênia. A Noruega não faz parte na região do leste. A Noruega não faz parte da União Europeia, então a exploração do petróleo do norte não é usada. Mesma coisa da Inglaterra, que saiu. São os produtores. Aí o pessoal produtor, na Europa hoje, seria a Romênia. Então, será que a questão da Romênia vai se adequar? Pergunta. Quais são os critérios que estão funcionando agora nos países? É algo a ser discutido. Que, aliás, temos mais um problema, né? Da questão ambiental, temos se o IBAMA vai, de fato, permitir a prospecção na foz do Rio Amazonas, que é uma área riquíssima em petróleo. Nós temos alguns desafios que vocês vão enfrentar. Vocês, na condição de cidadãos, vocês vão enfrentar. Então, é algo bem interessante. Porque era o Hugo Chávez,
o Hugo Chávez tinha as ideias próprias e achava que o resto do Mercosul ia seguir essas posições dele. Então, não vou seguir isso aqui, para mim não interessa, eu vou fazer desse jeito. E aí, para evitar maiores choques, é mais fácil. Olha, você não cumpriu a cláusula democrática. E daí cada um diz, você não cumpriu isso aqui, não cumpriu isso aqui, não cumpriu isso aqui, não cumpriu nada. Então, é mais fácil, nós sempre temos essa tendência de usar o instrumento mais fácil. Em vez de fazer uma fundamentação, o que você não está cumprindo, não cumpriu nada disso, nós fazemos sempre do jeito mais fácil. Que é dizer, você não é democrático. Pronto. Aí, para que discutir todo o resto? Então, no último capítulo, eu busquei responder a pergunta se as questões ambientais são entrar para a ratificação do acordo. Então, fiz uma análise aqui. Já que a União Europeia quer que demonstre uma redução ou neutralidade do carbono, eu trouxe alguns dados de emissão de carbono em escala mundial, para daí entrar na questão do Mercosul, como os países, qual o índice de emissão de carbono de cada país. Uma forma que eu encontrei de demonstrar que os países... É um pouco difícil de encontrar dados relacionados ao carbono dos países do Mercosul, como eles têm trabalhado essa questão. Então, uma forma que eu encontrei foi através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentados pela ONU. Para quem não sabe, a ONU ela apresentou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que os países devem cumprir até o ano de 2050. E cada país, ele não tem essa obrigatoriedade de cumprir, né? Não é uma regra geral, mas cada país apresentaria um relatório anual de como eles estão cuidando de cada um dos 17 objetivos sustentáveis. E o objetivo, ele tem várias metas, diversas metas. Só que acontece, alguns países estão bem atrasados em relação a esse relatório. Por exemplo, do Brasil, de todos que eu analisei aqui, o Brasil é o único que apresentou o relatório no ano de 2024. Paraguai, 2021. Então, os dados são um pouco complicados de se analisar. Mas, então, como demonstrar que os países estão se preocupando com a questão de emissões de gases de efeito estufa, com a emissão de gases carbônicos? Através da transição energética, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7. Então, eu fiz uma análise de como cada país trata a questão de energias renováveis, energias limpas, se há uma preocupação em relação à transição energética, à emissão de gases relacionados à energia. A União Europeia quer que comprove o trabalho decente. Será que os produtos que são comercializados e produzidos aqui no Mercosul não envolvem trabalho escravo? Então, vamos analisar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que é o objetivo, o ODS, que trata do trabalho decente. Então, ali a gente tem dados sobre o trabalho escravo, trabalho infantil, dados sobre o desemprego, a taxa de desemprego, e diversos dados que podem comprovar ali, de certa forma, se essas questões estão sendo cumpridas pelos países do Mercosul. É claro que temos alguns países que simplesmente omitem. Tem um país que eu já vou mostrar para vocês, que ele fingiu que não existe um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 e pulou para o 9. Outra forma de demonstrar ali essas exigências ambientais, a questão do desmatamento, seria através do monitoramento do desmatamento. E eu trouxe o certificado de origem, que é o mais utilizado. Alguns países exigem até para comercialização e exportação de produtos, que é o FSC, o Forest Stewardship Council, e trago alguns dados das áreas certificadas por cada país. Essa certificação, eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas ela demonstra que aquela área é livre de desmatamento, ou seja, os produtos provenientes daquela área, consequentemente, são livres de áreas desmatadas. E fiz uma análise também do desmatamento nas regiões das florestas de Grande Chaco, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Agora, aqui vem uma crítica, né, que eu até tentei ser um pouco mais leve, mas o professor devolvia e falava, seja mais objetiva, critica mesmo, para bater um pouco em alguém.
E eu trouxe aqui os entraves políticos sociais da ratificação do acordo, que é onde a gente entra nas questões internas do Mercosul. Existem alguns países aí que têm demonstrado não concordarem muito com a ratificação do acordo, seja por causa da demora, seja por causa da necessidade de negociar de forma autônoma, e os obstáculos externos dos países da União Europeia que são contra a ratificação. Então, aqui a gente entra em alguns resultados encontrados. Eu passo a palavra à nossa equipe da graduanda. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Riva, eu sou da graduação ainda, esse é meu terceiro ano na AD. É um grupo que eu nutro muito carinho, é um grupo que, nossa, desde quando eu entrei eu me apaixonei totalmente, eu achei tudo incrível e ainda acho, claro. Fico muito feliz com os integrantes novos que entraram no grupo, é muito bom ver rostinhos conhecidos. Então, hoje eu vou trazer só uma contextualização e algumas definições importantes para termos em mente na hora de falar e pesquisar sobre desenvolvimento, então trazendo o pensamento de Furtado. Então, eu convido vocês a voltar para o século XIX, para um momento em que a América Latina estava finalmente tendo independência estatal, estava se tornando independentes. Quando a gente pensa no acordo União Europeia-Mercosul, a gente tem que lembrar que os dois blocos econômicos, eles surgiram em contextos diferentes. A gente tem a União Europeia surgindo com um mecanismo até de paz no contexto em que ela estava. Então, era uma necessidade também de estabilidade entre os países para não causar uma terceira guerra mundial. Mas já a União Europeia, já a Mercosul, ela vem desse contexto pós-colonial. Então, a gente, ao voltar no tempo, temos que considerar que os países latinos acabavam desempenhando um papel como fornecedores de matéria primária. E isso impossibilitou com que eles pudessem, desde aquele início de independência, entrar no mercado global. Então, não houve essa homogeneização por parte desses estados com o restante das potências econômicas da época. Então, a gente tem a acentuação posterior dos Estados Unidos, dos países europeus, nesse contexto mundial, e acaba que, dessa forma, a América Latina fica por trás, porque ela não tem essa possibilidade. Isso causa o que a gente tem como capitalismo tardio. Então, nós já estávamos atrás nessa corrida internacional, nesse contexto capitalista, e depois da independência a gente desempenhou um papel de subordinação a esses estados. Então, essa subordinação fez com que nós estivéssemos apenas colaborando para que países, núcleos econômicos pudessem apenas progredir e ter maior independência para exercer sua função econômica. Então, a gente destaca a posição da América Latina como um país de economia periférica nesse contexto. Então, essa classificação com que a gente vai trabalhar. E a gente tem que destacar, é importante repetir alguns termos, então, essa questão de trazer produtos primários, ela é importante, claro, não vamos desmerecer essa produção, toda também a potencialidade do nosso território. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que produtos primários, eles, ao longo do tempo, eles têm uma deteriorização do preço da sua troca. Então, eles acabam entrando em desvantagem em relação a produtos manufaturados. Então, a gente tem essa disparidade com produtos frutos de estados com tecnologia avançada, que tem investimento industrial. Então, a gente, nessa corrida industrial, acaba ficando por trás e acaba até mesmo recebendo menos, tendo menor potencialidade por apenas se concentrar de início em produtos primários. Então, a gente tem, posteriormente, também uma tentativa por parte de países latinos em ter uma independência econômica, só que a gente também tem a questão de instabilidade política no território. Então, a gente tem diversos golpes, ditaduras, não apenas no contexto brasileiro, mas de diversos outros países latinos. Isso fez com que a gente tivesse até mesmo um fechamento de mercado, mas também uma impossibilidade de ter esse investimento estatal em políticas econômicas. Então, um dos pensamentos de Furtado, posteriormente, a gente vê que o investimento estatal, a presença do papel do Estado como fomento para desenvolvimento industrial é extremamente essencial
para o desenvolvimento econômico de um país, para tirar países latinos ou qualquer outro país em desenvolvimento ou até mesmo subdesenvolvido, para torná-lo um país desenvolvido, um país em contexto central na economia internacional, que é o que a gente busca, né? Especialmente com depois a criação posterior da Mercosul. Então, a gente tem a reconfiguração do papel do Estado por causa dessa instabilidade política e também a gente tem uma visão racional da economia por causa desse contexto. Então, a gente tinha bastante também otimização e produção, uma tentativa também de produção interna apenas para consumo interno, ou seja, impossibilitando com que haja trocas com outros países. Pode passar, então, nesse contexto, a gente tem a criação da CEPAL, já mencionada pela Lore anteriormente. Só que o interessante do pensamento e da tentativa de reconfiguração econômica que a CEPAL traz é que, diferente de outros pensamentos na época, até mesmo avançados dos pensamentos da época, a CEPAL trouxe uma visão muito sensível em relação ao contexto da América Latina. Ela considerou toda a questão de desvantagem no contexto global que esses países tiveram e o porquê estarmos nessa periferia econômica. Então, esse contexto, dentro das tentativas de reestruturação por parte da CEPAL, é muito importante, foi um primeiro passo para a América Latina estar saindo dessa posição, até mesmo em relação a outros países. Antigamente, tinha-se um discurso muito grande que essas economias periféricas jamais conseguiriam atingir, nunca conseguiriam ser industrializadas, não haveria espaço para a América Latina para esse tipo de industrialização. Então, a partir da CEPAL, a gente tem a mudança desse discurso e também uma mobilização por parte dos países da América Latina para mudar esse estereótipo, esse estigma que se tem em relação à América Latina. Então, o Furtado traz diferentes parâmetros de definição. Veja, olha o estigma. Nós nos tornamos independentes no século XIX. Mas foi só em 1899 que os países latino-americanos participaram de um congresso com governos europeus, que foram as convenções de Haia de 1899. Veja, nós éramos nações de segunda classe. Temos um contexto aqui pan-americano, em Washington, tivemos, tudo bem, mas não envolvia os europeus. Não envolvia os europeus. Ou seja, nós éramos colocados exatamente como nações de segunda categoria. É uma questão, muito forte isso. Com certeza, professor. E é algo que até hoje a gente busca mudar. É algo que a gente está constantemente tentando nos provar no restante do mundo, porque até mesmo nós, às vezes, temos essa questão de sermos, temos atitudes que nós nos autodepreciamos e não pensamos na nossa própria potencialidade econômica, regional, em todos os sentidos, intelectual. Então, nesse contexto, o Furtado traz a definição de desenvolvimento não apenas uma questão puramente econômica de quanto capital acumulado um Estado tem, mas também em relação à inovação científica e tecnológica, todo o investimento que o país faz e toda a possibilidade de ter esses desenvolvimentos econômicos e também a transformação estrutural de sua economia. Isso é muito importante, até por isso está destacado, mas é muito importante vocês terem em mente que o desenvolvimento é relacionado à potencialidade de um Estado se conseguir desenvolver em seu contexto, conseguir expandir e não depender de outros Estados para conseguir se manter na economia internacional. Então, essa dependência é muito importante e é o que acaba também definido, e não só, mas também definido a definição de um país desenvolvido. Então, a gente tem bastante elemento também da qualidade de vida, do IDH. Então, todos esses são parâmetros que nós consideramos na hora de analisar a definição de desenvolvimento. A gente tem, daí, o subdesenvolvimento, trazendo muita questão não apenas de dependência histórica, mas ele também traz essa observação muito bem formulada, especialmente para a época, porque eu até estava discutindo com a Lore anteriormente que
a gente tem um pensamento de anos atrás, só que parece atual, parece que foi ontem que ele sentou e começou a formular a sua teoria em relação à economia do contexto brasileiro, do contexto latino em relação ao internacional. E a gente tem um elemento muito importante na hora de analisar é a disparidade econômica populacional. Então, em países desenvolvidos, a gente vê uma homogeneização em relação à qualidade de vida, em relação à renda de núcleos familiares. Mas já em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, então países periféricos, a gente tem muita desigualdade social, a gente tem muita disparidade de renda, disparidade de realidades. Então, isso é uma característica que ele destaca não apenas na hora de analisar e procurar achar essa distinção na vida real, mas é um elemento que eu achei muito interessante destacar, porque deixa muito visível para a gente na hora de entender a distinção dele nesse sentido. Tanto é que ela é tão importante historicamente que na rodada de Tóquio, a rodada de Tóquio, ela é um marco, a rodada comercial de Tóquio, ela é um marco em vários sentidos. Então, quando ele vai criar um sistema em que, eu falei há pouco do sistema global de preferências tarifárias e do sistema geral de preferências tarifárias, mas ela vai ser criada por influência da CEPAL e mais provavelmente pela ideia do Celso Furtado. Então, nós temos países que são subdesenvolvidos, em desenvolvimento e desenvolvidos. Mas ele faz o processo de autodeclaração. Qual que era até então a ideia? Tratar igualmente todos. Não. Nós temos que tratar desigualmente os desiguais. Porque é evidente que tratar todo mundo igualmente vou perpetuar a pobreza. Nós somos explorados. Aqui a questão é fácil dizer, né? Olha a minha pele, eu sou tupinambá. Realmente, olha para mim, eu sou tupinambá. Eu vou dizer nós, é muito curioso dizer isso. Mas é evidente que as terras aqui foram exploradas, elas foram exploradas ao longo da história. E a posição dos países do centro é uma posição, eles atingiram o desenvolvimento graças àquela política, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eles praticavam o protecionismo e não querem que o outro pratique. Então, é uma série de questões que, na rodada de Tóquio, o que aconteceu em Tóquio, daí vale uma aula inteira para isso, mas ela é importante, porque o próprio sistema internacional começou a adotar essas ideias, tratar desigualmente os desiguais. Eu tenho que colocar para você mais vantagens do país desenvolvido. Eu tenho que trabalhar nisso. Isso é um fator importante. Não? Eu não diria nem questão de estudar vantagens, né? Mas tem que pensar em coerência dos países centrais, porque os países centrais eles sempre usam o discurso do Davi Ricardo, né? O discurso das vantagens comparativas. Então, olha, veja, recebam aí o nosso aço, porque nós somos feitos para fabricar aço, né? E vocês são feitos para fazer café, açúcar e soja. Então, vocês têm que se abrir para receber o nosso aço, não importa que a indústria de aço de vocês vá à falência, porque nós vamos favorecer vocês comprando os seus produtos básicos sem valor agregado. Aí, quando a gente vai oferecer o nosso produto básico sem valor agregado, aí eles falam assim, mas os nossos agricultores, vocês vão destruir os nossos agricultores. Então, na verdade, não é nem a questão de que os países em desenvolvimento devam ser tratados de uma forma mais benéfica. É simplesmente também acaba um pouquinho assim coerência. Nós somos feitos para fazer produtos industrializados de alto valor agregado. E vocês nasceram para passar o resto da vida exportando ferro, soja, milho e algodão. Então, na verdade, essa questão de tratar desigualmente desiguais é mais ou menos assim, escuta, vamos arrumar um jeitinho de ter um pouquinho de Davi Ricardo na nossa situação, né? Porque a gente também merece ganhar dinheiro nessa história. Né?
É uma diferença. Pessoal, eu sei que muitos de vocês é a primeira vez, parece grego antigo, mas qual que é o assunto? Qual que é o tema importante? Vocês se conscientizarem. Não é apenas como estudantes de direito. Vocês têm que se conscientizar. Eu sou partícipe dessa sociedade. Eu tenho que tomar um posicionamento nessa sociedade. E como é que eu posso tomar um posicionamento nessa sociedade? Recebendo informação é verdade, mas daí pesquisando. A pesquisando. É claro que sábado de manhã, sala de estudado, há um compromisso. Pô, eu sou muito usado, porque eu sinto muito. Aqui é exatamente isso. Nós trabalhamos, produzimos, discutimos e nos conscientizamos. Que as nossas escolhas no futuro sejam escolhas conscientes. Sempre. Nós temos que saber o nosso lugar no sol. Temos que planejar o que nós queremos ser daqui a 5 anos. Como é que nós queremos estar daqui a 5 anos? Tem que ter sempre esse planejamento. Por favor. E, gente, não é sobre rejeitar também a matéria-prima, não é sobre rejeitar o café ou qualquer outro bem primário que a gente produz, a questão básica de subsistência. Furtado menciona essa produção primária como até um mecanismo estratégico que nós temos. Então, é a base que nós devíamos ter no contexto ideal e, em consequência, a gente teria um investimento em produtos com maior necessidade de mão de obra, de mentes e de avanço tecnológico. Então, não é sobre a gente rejeitar também o que a gente produz tão bem, mas realmente é ir contra esse discurso que os professores destacaram aqui. Então, a gente destaca esse trecho que Furtado menciona, que a concepção e desenvolvimento de uma sociedade não é alheia à sua estrutura social e tampouco a formulação de uma política de desenvolvimento. Aqui a gente tem os dois elementos principais do discurso de Furtado quando a gente fala de desenvolvimento, que é a estrutura social, que é a necessidade de estrutura, de certo modo, parecida, com nenhuma disparidade gigante social, mas ao mesmo tempo um investimento muito grande em qualidade de vida, em questões básicas. Então, é uma realidade contextual de qualidade de vida e também a questão da política de desenvolvimento. Então, a gente tem a figura do Estado bastante presente no contexto de desenvolvimento. Então, o Estado é o papel-chave para qualquer país conseguir estar se desenvolvendo. Então, não vale apenas a gente ter a sociedade civil se mobilizando para investir em mercado tecnológico. Não é apenas isso. E se o Estado não quer, a gente não consegue ter essa possibilidade de dependência, até pela estrutura social, a estrutura constitucional que nós temos nos países latinos. A crítica que ele faz é o que nós mencionamos anteriormente em relação à dependência da América Latina em relação ao mercado global. Então, a gente tem que, no pensamento dele, a gente tem que ter uma cultura da dependência direta que nós temos e também levar em consideração o ciclo de subdesenvolvimento que a gente tem. Então, a gente até menciona alguns pensamentos de Karl Marx anteriormente em relação a esse ciclo de subdesenvolvimento, pois ele menciona no seu pensamento, mesmo na época, que no futuro, que é no caso o nosso contexto atual, haveria a monopolização econômica de alguns países, que é o contexto que a gente tem atualmente. Então, essa estrutura atual de países periféricos, economias periféricas, economias centrais, é tão intrínseco que cria esse ciclo vicioso. Então, a gente não consegue sair dessa situação de forma tão fácil. E isso é muito predominante quando a gente vê, mais uma vez repetindo, a questão dos benefícios econômicos e também do estruturamento social e político. Então, essa reestruturação é o que é muito importante para o pensamento Furtado e é o que também foi iniciado, foi feito como iniciativa na criação da Mercosul. Então, essa cooperação dos países estaria colaborando para o desenvolvimento deles, mas não apenas pelo desenvolvimento propriamente dito, mas para
dependência que nós temos com esses países que acabam fazendo usufruto do que nós produzimos, mas ao mesmo tempo repetindo esses discursos sobre nosso papel global. Então, é basicamente isso. Então, a gente tem listado algumas questões específicas que deve haver maior investimento, especialmente em relação ao desenvolvimento humano, IDH, especialmente a alfabetização. Então, a questão educacional na América Latina é uma pauta muito presente, especialmente por isso brasileiro. A gente sempre volta de novo a clicar nessa tecla da educação, até mesmo para a criação das novas gerações para esse mercado de desenvolvimento, esse mercado industrial, e também evitar o êxodo de mentes que a gente tem bastante no contexto latino. A gente tem bastante grandes mentes nacionais indo para outros países desenvolvidos, para países de economia central. Então, é aí que o Mercosul vem, e é aí que eu deixo vocês e passo a palavra para a Lori. Como instrumento para o desenvolvimento social e político. Sim. Então, a questão, por isso nós vamos falar também de Mercosul social, que ele começa como um instrumento econômico, em 1991, ele é um instrumento econômico, mas já a partir de 94 começa a haver essa discussão desse desenvolvimento. Porque, pessoal, o que acontece hoje? Não vamos falar nem das mentes brilhantes. Vamos falar o que os Estados Unidos construiu esse muro da vergonha. Porque o que acontece? O que acontece na Europa? O pessoal vai para a Europa. Nós temos uma migração forçada. Vamos para um lugar onde eu possa ganhar dinheiro, onde eu possa... Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar, e essa é a proposta de integração regional, de desenvolvimento, diminuir as chamadas assimetrias. Diminuir as assimetrias. Vocês não sabem, mas até alguns anos atrás nós tivemos problemas seríssimos com bolivianos que entravam irregularmente aqui no Brasil. Seríssimo. Em São Paulo criou um problema seríssimo. Então nós temos que trabalhar com uma outra perspectiva. Nós temos que desenvolver lá aquele setor para que evite esse problema de migração forçada, que cria um problema social gigantesco. Então, nós temos que trabalhar de uma outra perspectiva. Por isso, a integração fazer com que haja um desenvolvimento paritário entre os Estados. Por isso, o investimento, o FOSEM, que é dentro do Mercosul, o instrumento utilizado, o Fundo de Financiamento do Mercosul, ele aplica dinheiro, principalmente no Paraguai. Principalmente o Paraguai é o beneficiário disso. Eu tive uma reunião da FEComércio na sexta, foi na quinta-feira. Eu estava falando com o ministro lá de comércio do Paraguai, e ele nos contando que só agora, por causa do FUSEM, chegou a eletrificação na parte norte do Paraguai, que eles usavam geradores, não tinha a energia elétrica, era usada por geradores, não tinha cabo. Então, há um evidente problema no departamento do Paraná, há um evidente problema, que eles têm lá 2,5 milhões de cabeças de gado e não tem nenhum frigorífico. Não tem nada. Como é que é? Imagine uma área enorme, sem energia elétrica, sem só com gerador, não chega a nada. E aqui é nosso vizinho. Então, tem que haver um investimento, nós temos que pensar, para crescer, nós temos que crescer juntos. Por isso, esse tema do deputado, quando eu sugeri para a Lori, ela acabou se apaixonando por deputado. Você sugeriu a Marcia Sen. A Marcia Sen e o Celso Furtado também, todos. O Celso Furtado depois foi para o CEPAL. Isso é muito dos dois, é muito parecido. Quando eu estava estudando o Furtado, teve vezes que eu estava me segurando para não acabar mencionando o SEI no meio da apresentação, porque é muito parecido.
É a mesma, claro. Só que a diferença é que ele estava lá em relação à Índia, Sim. e aqui o da Índia é um outro problema. Sim. Da Índia é um problema complexo. Sim. Então, o dele foi bem mais relevante também trazer para o nosso. Muito bem. Então, a ideia, porque o Furtado, além de eu ter me apaixonado depois que eu conheci a CEPAL, é que a ideia dele é entender as características dos países que entraram tardiamente no capitalismo. Então, comparado à União Europeia, os países da América Latina entraram tardiamente no capitalismo. E essa questão do subdesenvolvimento. Os países subdesenvolvidos tendem a continuar subdesenvolvidos em razão dessa dependência histórica com o mercado global. Então, aqui, nós entramos na questão dos países do Mercosul se adaptando a essas exigências apresentadas pela União Europeia. E aqui eu fiz um gráfico para ficar um pouco mais visível. Em relação à emissão de carbono, parecem dados pequenos. Por exemplo, 3% ali o Brasil. A Argentina emite cerca de 0,83%, Bolívia 0,28%, 3% do Brasil, 0,20% do Paraguai, 0,07% do Uruguai. Só que o Brasil, há anos, ele se encontra entre os 10 maiores emissores de carbono do mundo. Então, eu trouxe uma outra tabela aqui para a gente tentar entender, ver o número de emissão aqui é de todos os gases de efeito estufa. E nós temos alguns países, por exemplo, em cinza, são os demais países que foram analisados. E em roxinho, aqui os Estados Unidos, entre os anos de 1990 a 2021, essa tabela foi retirada do Climate Watch 2024. São dados que foram divulgados ano passado, mas só em relação até 2021. Então, por exemplo, se vocês forem analisar o Brasil, é esse roxinho. Esses são os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa no planeta, desde 1990. Dentre os países do Mercosul, aqui nós só temos o Brasil nessa análise, né? O resto é União Rússia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita, China, obviamente, Japão e Canadá. Bom, então tem um capítulo na dissertação que eu dediquei especialmente às questões relacionadas à energia, ao processo de transição energética. Eu fiz uma tabela comparativa aqui, não dá para colocar todos os países nesse slide, mas no outro nós temos algumas análises. E eu resolvi não trazer tantos números, para não ficar cansativa a apresentação, porque depois eu falo do ODS 8, que é sobre o trabalho decente, que ali nós temos vários percentuais. A Argentina, por exemplo, os dados são retirados dos relatórios anuais de cada país. Então, a Argentina, o último relatório dela foi do ano de 2023. O Brasil, como eu disse, o mais recente, 2024. Bolívia, aqui nós temos dados apenas de 2021. O acesso à energia pela Argentina, existem diversos programas que incentivam o uso de fontes renováveis. É isso que fala o relatório em relação à Argentina. Não apresenta dados relacionados a esses programas, como, por exemplo, o Permer e o Gás com Garrafas, que são incentivos estatais para compra de gás e troca para energias sustentáveis. Mas é o que eu falei. No relatório, consta ali que existe o programa. E eles só passam para a próxima vez. Eficiência energética, ali nós temos outros programas, o PRONURI, etiquetando de vivendas, que incentivam o uso e a eficiência do setor residencial de energias sustentáveis, mas o maior desafio apresentado pela Argentina foi em relação às áreas rurais isoladas. As áreas rurais têm pouco, eu trouxe os dados ali na dissertação, mas aqui é só um resumo, tem pouco acesso à energia, principalmente energia renovável. No Brasil, nós já temos ali uma desigualdade de acesso à energia, mais relacionada às regiões do Norte e Nordeste. Então, teve um leve aumento de subsídios para combustíveis fósseis e também alguns programas como programas de refrigeradores, mas nós temos progressos insuficientes. Os obstáculos apresentados para o Brasil relacionados à transição energética
seria a dependência de fósseis. O país apresenta um alto nível de dependência de fósseis, desigualdade no acesso, especialmente ali nas regiões de Norte e Nordeste, e falta de políticas públicas para fontes renováveis. Quando a gente analisa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o número 7, que é esse de transição energética, é o melhor para o Brasil. Energias renováveis, nós temos hidrelétricas aqui no Brasil. Então, nós temos dados ótimos, não ótimos dados, mas em relação aos outros países, são os melhores dados, são do Brasil e do Uruguai, que eu já mostro para vocês. O Uruguai é um exemplo em todos os objetivos que eu analisei, em todos. Na Bolívia, nós temos aqui o aumento no acesso de energia nas áreas rurais, que passou de 88% no ano de 2015 para 93,7% no ano de 2020. Então, teve uma participação crescente no uso de hidrelétricas e energias renováveis. Só que os desafios apresentados são, como no Brasil, dependência de fósseis, embora com uma ênfase nas energias renováveis. E ainda nós temos o Paraguai e o Uruguai. Aqui os relatórios são do ano de 2021 e 2022. O Paraguai, eu fiquei surpresa até com os dados do Paraguai, só que, como eu disse, são do ano de 2021, né? 99,6% da população pobre tem acesso à eletricidade, segundo o relatório. Né? Só que nós temos algumas disparidades em relação a combustíveis limpos. Nas áreas rurais, 45,7% e nas urbanas, 86%. Mais de 90% do consumo no ano de 2018 foi renovável. Então, o relatório de 2021, mas eles trazem alguns dados de 2018. E houve uma redução de quase 2% na intensidade no uso de energia elétrica. Nós temos algumas metas eu acho que, se eu não me engano, até 5%, que é a ideia de redução do uso de energia elétrica. E os desafios são relacionados à infraestrutura para energia renovável e investimentos em pesquisa. Enquanto o Uruguai foi o país com os melhores dados relacionados à energia renovável, mais de 90% da população tem acesso à energia elétrica e 99,3% da população tem acesso à energia elétrica nas áreas rurais também. Houve, é claro, um aumento da participação renovável. No ano de 2006, nós tínhamos 31,6% para 61,6% em 2018 e 97% da produção elétrica no Uruguai é proveniente de energias renováveis. Em relação à eficiência, ele só apresentou a meta dele, que é diminuir para 5% o consumo de energia elétrica até o ano de 2024. Passou 2024, nós ainda não temos dados relacionados a se houve ou não essa diminuição. E os desafios são o preço da energia elétrica. Então, aqui eu trago alguns dados do trabalho decente, né? Como eu disse, a União Europeia exigiu ali a demonstração de que houve uma redução no índice de trabalho escravo, de que a taxa de emprego aumentou. Alguns países não mostraram esses dados. Por exemplo, nós temos uma taxa, o Argentina apresentou no ano de 2022, eu vi que esse dado saiu recentemente relacionado ao ano de 2024, acho que faz umas 2 semanas saíram os dados do DH também da Argentina, então eu tenho que atualizar a minha pesquisa, né? Mas a taxa de emprego foi de 61% no ano de 2022 e o Paraguai apresentou uma taxa de desemprego de quase 6% entre 2015 e 2019 e 7% no ano de 2020. Em relação ao emprego informal, emprego não registrado, nós só tivemos dados relacionados à Argentina e o Brasil. Como eu disse, cada país apresenta o que ele quer. Então, nós temos as metas ali, nós temos os objetivos, eles apresentam os dados que são mais convenientes para eles. O único que eu vi que foi mais sincero mesmo em relação aos dados foi o Brasil. O Brasil fala que não cumpriu, pretende cumprir, não cumpriu, qual a possibilidade de que seja cumprido daqui 10, 20 anos. Foi o único país que foi realmente sincero. Agora, alguns outros só mostram metas.
Então, a Argentina, o índice de emprego não registrado no ano de 2022 foi aproximadamente 39%, e no Brasil, em relação ao emprego informal, eles trouxeram dados relacionados aos imigrantes. Nós temos 5 milhões de imigrantes e 66 mil refugiados no Brasil, de acordo com o relatório do ano passado, de 2024, mas apenas 230 mil com empregos regulares. Ou seja, de 5 milhões de imigrantes e 66 mil refugiados, nós temos aí aproximadamente 5 milhões sem emprego, com emprego informal, né? Que a grande maioria nós sabemos. Então, ali trabalhando de Uber, e tem uma grande dificuldade de validar certificados aqui no Brasil também, certificados de graduação. Em relação ao trabalho infantil, nós temos dados do Brasil, Paraguai e Bolívia. No Brasil, nós temos quase 2 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Desse número, 66% são meninos negros e 46,2% se encontram em atividades extremamente prejudiciais. São números altíssimos. No Paraguai, 22% das crianças e adolescentes estavam envolvidas em trabalho infantil. Isso saiu no relatório de 2021, só que são dados de 2015. Vocês verem que não está atualizado. E 36% entre as idades de 14 e 17 anos. Na Bolívia, a Bolívia, como eu disse para vocês, tem alguns países que simplesmente pularam o ODS 8. A Bolívia é um desses. Só pulou e o Uruguai só apresentou metas. O Uruguai não trouxe dados nenhum, só apresentou as metas que ele pretende cumprir. Em relação à desigualdade de gênero no emprego, o Brasil trouxe dados relacionados às pessoas com deficiência e o Paraguai trouxe dados relacionados à desigualdade salarial entre homens e mulheres. No Brasil, a taxa de desocupação de pessoas com deficiência é de aproximadamente 60,7%, enquanto pessoas sem deficiência é de 26,6%. É quase 30% de diferença, é muita coisa. Paraguai, a desigualdade salarial entre homens e mulheres caiu de 4,5% no ano de 2015 para 0,9% no ano de 2020. Essa é uma forma bem sucinta de explicar os dados que se encontram no capítulo ali. E outra forma que eu trouxe também de analisar o índice de desmatamento, comprovar que os alimentos não são provenientes de áreas de desmatamento foi através do certificado de origem, como eu disse para vocês, o Forest Stewardship Council, que é uma certificação de manejo florestal que é exigida por vários países, inclusive alguns países da União Europeia, Estados Unidos e Canadá, para que haja ali a exportação dos nossos produtos para eles. E só com essa certificação, o país consegue cumprir cerca de 11 dos 17 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse dado eu achei muito interessante. Bom, então aqui eu trouxe alguns dados relacionados ao ano de 2022 e 2023. O único que está mais desatualizado é o da Bolívia. Está bem desatualizado, mas já explico por quê. Em relação às áreas certificadas, a Argentina tem aproximadamente 580 mil hectares de áreas certificadas, ou seja, aquela área certificada está livre de desmatamento. O Brasil tem 14 milhões de hectares de áreas certificadas. Paraguai, 62.353 hectares de áreas certificadas. E o Uruguai, como eu disse, ele apresenta menos, se você não considerar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que ele só apresentou as metas. Em relação a questões ambientais, ele está além. 90% das florestas do Uruguai são certificadas. A Bolívia, no relatório dela, ela trouxe os dados relacionados ao ano de 2005, que tinha 2 milhões ali de hectares certificados. Só que no ano de 2021, 32% da floresta da Bolívia foi perdida devido a desmatamento e a incêndios. Então, grande parte da área certificada, tinha 2 milhões de hectares, foi perdida em comparação ao ano de 2020. E esse foi o maior nível de perda florestal que o país apresentou.
Bom, então aqui eu fiz uma análise também dos mecanismos de monitoramento de desmatamento das florestas da Amazônia, Cerrado, Grande Chaco e Mata Atlântica. Alguns dados relacionados ao desmatamento, quais são as causas principais das perdas de vegetação e algumas observações. Bom, a Amazônia, quais são os países que abrangem? A Amazônia abrange ali Brasil, Peru, Colômbia e Bolívia. A análise foi realizada em relação ao primeiro semestre do ano de 2024 e as causas principais da perda de vegetação que vocês vão ver em todos os países que foram analisados são questões agrícolas, né? Expansão agrícola. 38%, a Amazônia teve 38% de redução no desmatamento, que foi considerado ali o menor desmatamento desde 2018, com 1.640 quilômetros quadrados desmatados no Brasil. O Cerrado, no Brasil, os dados foram analisados em relação ao ano de 2024 também, ele apresentou uma queda de 15% de desmatamento no semestre, só que ao mesmo momento que houve uma queda semestral, houve um aumento de 15% no desmatamento anual. E houve um aumento também de desmatamento anual devido à pressão pela expansão agrícola. A Mata Atlântica, no Brasil, foi analisado no ano de 2022 a 2023, que são os dados que se encontram disponíveis aí para pesquisa. As causas principais também são urbanização e agropecuária. Nós tivemos uma variação de 25,9% de redução no desmatamento, só que 71,6% da vegetação nativa foi desmatada, com destaque a Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. E a floresta de grande... Só uma observação. Veja, esses dados que ela está fazendo, veja como é uma questão objetiva. Ela está tentando responder objetivamente a questão levantada pela União Europeia. Olha, o que nós temos são esses dados, para poder responder a pergunta formulada. Veja como é um método interessantíssimo. A ideia é demonstrar que os países do Mercosul já cumprem as exigências ambientais. Elas não são suficientes, mas os países do Mercosul já cumprem as exigências ambientais, antes mesmo delas se tornarem exigentes pela União Europeia. Então, aqui nós temos a última que foi analisada, que foi a Grande Chaco, que engloba ali Argentina, Paraguai e Bolívia, e os dados apresentados foram desde o ano de 1985 ao ano de 2021. Também a perda da vegetação se dá devido à agropecuária e à pecuária extensiva. E aí, nos dados relacionados ao desmatamento, na Argentina nós tivemos 13% de perda da vegetação nativa e no Paraguai 21% de perda da vegetação nativa, entre esses anos que foram analisados. Então, a questão é, será que as questões ambientais são uma entrave para a retificação do acordo? A resposta, de uma forma bem objetiva, é sim. As questões ambientais são entrave para a retificação do acordo. Só que os países do Mercosul têm se esforçado para cumprir. É claro que os dados nós temos alguns dados que infelizmente, dá vergonha de você analisar ali entre todos os países. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, são dados que não são dados recentes, na sua grande maioria, mas os países têm se esforçado para cumprir essas exigências ambientais, antes mesmo da União Europeia apresentar como exigências. A questão é, são insuficientes. Só que nós ainda temos, além de questões ambientais, questões políticos-sociais, que são um grande entrave para a retificação da acordo. Então, aqui eu entro em alguns obstáculos internos. Nós já tivemos um outro país aí que tem um tempo que está se manifestando. Eu até fiquei preocupada, eu perguntei para o professor, será que a Argentina vai sair do Mercosul? Que o Milei sempre fala que vai tirar a Argentina do Mercosul. Na semana passada tivemos uma notícia de que ele quer negociar com os Estados Unidos. O Milei quer negociar com os Estados Unidos e se for preciso sair do Mercosul, ele sai. Essa foi a notícia, né? Mas enfim. O Bolsonaro falou a mesma coisa, o Uruguai falou a mesma coisa. Eles querem fazer como moeda política, de trunfo político, mas é bobagem, porque
não entenderam o que é o Mercosul. Vocês vão aprender ao longo desse tempo aqui que o Mercosul é muito mais forte do que vocês imaginam. O trabalho do Mercosul não é na cúpula, mas é trabalho de formiguinha. São as comissões, são os grupos de trabalho. O professor aqui, ele foi, juntamente com o professor Viladori, ele foi contratado pelo Mercosul, na época, para dar um parecer a respeito de questões de direitos sociais. Direitos sociais. Foi. Então, eles foram contratados a respeito disso. Representando o Brasil. Os dois professores aqui do MEAD, representando o Brasil. Eram os dois brasileiros, dois argentinos, um paraguaio, um uruguaio. Vamos fazer o trabalho. Então, são esses trabalhos consumindo o Mercosul. A cúpula fala bobagem que quiser. É muito engraçado o Milley acreditar que o Trump vai honrar algum compromisso. Mas, qual é a vantagem? A vantagem do Trump é no seu Mercosul. Ótimo. Isso sim, mas fazer a coisa do Brasil, qual é a vantagem? O que você produz que eu preciso? Os produtos são concorrentes. Ela produz gado, trigo, soja. Os Estados Unidos produz gado, trigo e soja. Entendeu? Bobagem. Em relação a essa questão dos impactos ambientais, né? Eu não lembro da tecnologia, mas um dos argumentos da União Europeia é a questão do impacto direto da soja sobre a Amazônia. Então, que eles alegam que quando você está plantando soja no centro-oeste, você está gerando desmatamento na Amazônia, porque você está expulsando o gado do centro-oeste para outras regiões, e aí você está desmatando na Amazônia para colocar a pecuária que foi expulsa do centro-oeste. Né? E esse então, aí é mais um dos mecanismos usados pelo Macron, inclusive nos discursos dele, né? E pelos agricultores franceses. Os agricultores franceses sempre dizem que a soja brasileira está desmatando a Amazônia, não diretamente, mas indiretamente, o que torna a terra do centro-oeste mais cara para o pasto, e aí expulsa o pasto para a Amazônia, onde está para fazer o pasto, e, enfim, esse tipo de argumento europeu e dos agricultores europeus causa um impacto muito grande lá na posição dos eleitores europeus, né? E da própria, como é que eu vou dizer, postura dos partidos políticos franceses em relação ao argumento do Sul. Vocês que estão hoje pela primeira vez, podem ver que nós somos mais de um professor. Somos vários professores opinando dos vários assuntos, e que tornam a questão bastante rica. Alguém tem alguma dúvida, alguma angústia essencial? Bom, vamos lá. Bom, então o que acontece? No Mercosul, nós temos uma cláusula de compromisso de negociação conjunta. Ou seja, os países do Mercosul devem negociar de forma conjunta. E o Uruguai também, assim como a Argentina, ele resolveu que ele queria negociar com a China. Ele resolveu negociar com a China e não comunicou nenhum membro do Mercosul e queria negociar com a China. A Argentina e o Brasil foram chamar a atenção do Uruguai em relação ao compromisso com a cláusula de negociação de forma conjunta. Só que a partir dessa tentativa de negociação, nós tivemos alguns debates relacionados a essa cláusula. De um lado, a ideia de que vamos tirar a cláusula, quer negociar de forma autônoma, negocia. Só que vai enfraquecer o Mercosul. Se todo mundo negociar de forma autônoma, para que vai ter uma integração regional? E de outro lado, que é o que permanece, vamos manter a cláusula, porque a cláusula fortalece o Mercosul. Os obstáculos internos, então, eles são relacionados mais a essa necessidade de negociar de forma autônoma. O que o Uruguai falava, o acordo está demorando demais para sair, o acordo vai sair, eu quero negociar com a China. A Argentina
Unidos. Só que nós temos esse compromisso. Agora, em relação aos obstáculos externos, isso aqui foi uma dificuldade para achar documento e não notícia. Notícia tem várias, mas documento demonstrando a opinião de cada país é absurdo. Porque o que eu fiz? Eu entrei no site ali da União Europeia. Vamos ver as atas de reuniões. Tem alguns países que demonstram ali de uma forma bem velada a opinião deles. Mas alguns, eles têm vários países que são contra a ratificação do acordo. Não é só a França, como a gente vê em alguns sites de notícia. Então, não tem no site da União Europeia, eu resolvi entrar no site de cada país para ver as atas de reuniões e ter, assim, tem reuniões mensais, tem várias reuniões. Mas, enfim, esses foram os países que eu encontrei ali, que nós temos a dissertação, a referência bonitinha, relacionada à data daquela reunião, com quem que estava presente na reunião, quem que representava o país da reunião. A França, como nós já sabemos, né, os agricultores aí têm se manifestado, só que no papel a preocupação da França é relacionada ao desmatamento e emissões de gás carbônico, como o professor disse ali também, em relação à Amazônia. No papel, se você pegar qualquer notícia, você vê que não são só questões ambientais, né? O que eu vejo em grande parte desses países é que, claro, existe uma grande importância nas questões ambientais, só que essa é uma roupagem para a real crítica deles, que é a abertura do mercado. A abertura do mercado. Então, nós temos ali a Áustria. O acordo fere compromissos ambientais, fere o Green Deal, fere o Acordo de Paris. Polônia. Eu quero equidade nas condições dos direitos dos agricultores e condições ambientais. Então, o Mercosul tem aqui os 5 países plenos, União Europeia 27, todo mundo tem que cumprir as exigências ambientais da mesma forma. Não importa se é país desenvolvido, não importa se é país em desenvolvimento, eu quero que cumpra. Mas sem apresentar meios para que haja essa possibilidade, como, por exemplo, a transição de tecnologia, transição de que tipo de tecnologia, por exemplo, drones, para analisar desmatamento em algumas áreas, que ajudaria alguns países. Luxemburgo propõe a cooperação para influenciar políticas ambientais, ele é o mais neutro ali, ele quer estar contra a ratificação, mas está ali. Países Baixos foram os mais sinceros nas reuniões, eles temem pela abertura do mercado. E exigem normas mais brandas também, relacionadas à competitividade agrícola. E nós temos a Bélgica, a Valônia, que exige cláusulas rigorosas sobre os direitos humanos e ambientais. Não são poucas, são muito básicas essas exigências da União Europeia. Eu quero cláusulas mais rigorosas. O que acontece? Todos aqui se preocupam muito com o meio ambiente. Que lindo. Lindo, né? Lindo. Mas a preocupação é em relação à abertura de mercado. E isso, na minha visão, é muito absurdo. Porque a União Europeia não é a potência europeia. E ela está tão preocupada com o poder que o Mercosul tem, em relação principalmente ao mercado agrícola. Bom, aqui é um resumo para vocês entenderem mais ou menos como eu fiz a minha dissertação. É claro que tem muito mais, falei muito mais sobre o Celso Furtado, falei muito mais sobre a opinião de cada país, tem capítulos a isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao tema, ou que não seja do tema também, eu estou sempre à disposição, eu estou sempre no NED. Se quiserem assistir até, né, a minha defesa, ela ocorrerá na terça-feira, às 14 horas. Também será transmitida de forma remota, ela será híbrida, né, professor? Então, eu agradeço a todos pela atenção e estou aqui ao dispor. O embasamento teórico. Vocês observaram, prestaram atenção. Parabéns, Lore, mais uma vez. Vocês prestaram atenção no trabalho que passou aqui para vocês.
Vejam, metodologicamente, ele tem toda a estrutura de parte ligada ao resumo. O resumo vai colocar, por exemplo, são 3 perguntas: o que, como e para quê. Está lá, por exemplo, as palavras-chave também dentro do sistema da metodologia adotada. Aí vocês vão olhar os capítulos. Os capítulos, eles têm a introdução ao tema, a introdução ao texto. Ela vai abordar os referenciais teóricos, todos, até entrar na introdução ao texto, que tem a pergunta, a metodologia e comentar cada um dos capítulos. E entre os capítulos, se vocês olharem bem, também tem um link entre os capítulos. Então, ela é construída de uma maneira que mesmo aquele que nunca leu sobre o tema possa acompanhar de uma maneira fluida. Isso é importante. Alguns de vocês é o primeiro contato com a questão da metodologia. Então, funciona exatamente. Puxa, eu vou ter que saber isso. Eu estou no primeiro período, né? Puxa vida, eu vou ter que saber tudo isso da frente pela frente. Vai aprender. E como é que nós vamos aprender? Fazendo. Nós vamos aprender fazendo. E exatamente esse é o objetivo. O nosso grupo funciona porque há um sentimento de há uma cobrança pelos resultados. Bom, antes de fazer o fechamento, alguns dados. Nós estamos criando, dentro do NEAD, mais um grupo de competição. Nós vamos ter mais... Já tem alguns grupos de competição dentro do NEAD. Funciona dentro do NEAD. Tanto o professor Eduardo quanto eu somos os responsáveis de longe. Mas aí é o grupo que vai fazer a nossa... Tem aqui algum integrante do grupo hoje? Tem uma ex-integrante. Tem uma ex-integrante. O de Direito Penal Internacional. Ah, não. É um outro. Não, é o outro grupo. Esse aqui ele te falou? Aquele que... Você usou o meu livro? Você não indicou isso? Tem o A livro. professora Gil que estava coordenando, não sei o que era. Não. Já não na tua dissertação. Usou. Na tua dissertação eu sei. Bom, então nós temos mais alguns grupos também que podem participar dentro da própria estrutura do NEAT. São alguns grupos de competição, seja da ONU, seja de Tribunal Penal Internacional, seja de comércio da OMC. Então, são grupos, eles funcionam exatamente dentro do guarda-chuva do NEAT, a parte principalmente de integração e desenvolvimento regional. Nós teremos no dia 12, a apresentação daí é um pouquinho diferente do professor Steve. Daí já não é aqui foi uma está qualificada, ok? Apresentou está qualificado, professor concorda? Professora concorda? Que a nossa expert em metodologia, sim, alguns de vocês fizeram curso, já aconteceu ou vai? Já foi sábado passado, atrasado, mas isso, a questão de metodologia é com ela mesmo. Também temos a questão de portos. Vai ser quando? 16 de abril, primeira aula, segunda aula só. E está aberta a inscrição. Dá para fazer as inscrições o curso de extensão, daí é ligado a portos. Então, e o seu Vitória de direito romano? Tem que fazer com a frente do direito romano. Eu dava curso de extensão sobre direito romano, que eu fui professor de direito romano, e é uma área muito legal. Dá para pensar. Até porque durante a faculdade a gente tem uma forma bem sucinta a história do direito, né? Então não tem quase nada. E mesmo a história do direito é meio complicada. Vocês acabam não estudando as escolas estatutárias, que são importantíssimas.
são importantíssimos. Bom, hoje, então, os primeiros que aqui estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Eu gostaria que fornecessem para o monitor, para o Vicenzo, o CPF de vocês e o WhatsApp, para que ele possa colocá-los no grupo do NEAD e para que eu possa inscrevê-los no CNPq. Tá? Alguma pergunta mais, Vicente? Alguma coisa mais a colocar? Todo mundo já assinou? Assinar a lista? Pessoal, hoje é sábado. A vocês meu brinde e espero encontrá-los aqui novamente. Inclusive as mães aqui, venham, sejam bem-vindas. É sempre interessante, espero que tenham gostado. Abre horizontes. Isso aqui é um grupo aberto. Então, eu espero encontrá-los dia 12. Tá certo? 12 de abril. Um abraço a todos. E nos encontramos dia 12. Só desliga ali, fechou?